Você já sentiu algo que não deveria? Por alguém que jamais imaginou? Essa história vai mexer com seus sentimentos e virar tudo de cabeça para baixo. Assista agora e descubra o que acontece quando o desejo atravessa cercas e derruba barreiras. Mas cuidado, nem todo segredo está pronto para ser revelado. Clique no play e prepare-se para uma história que você vai assistir até o fim. A primeira vez que eu vi Laura, ela estava carregando uma caixa de livros nos braços e equilibrando um vaso de flores no quadril. Era um fim de tarde quente, céu cor de âmbar, e eu observava da varanda com uma taça de vinho na mão e zero pretensão no coração. Ela usava um vestido branco leve, daqueles que dançam com o vento e escondem segredos entre as dobras. O tipo de mulher que parece que carrega um silêncio antigo, mas sedutor. E naquele instante, alguma coisa dentro de mim se remexeu. Minha casa ficava à esquerda da dela, separadas por uma cerca de madeira baixa, velha e falha em manter qualquer distância emocional real. Eu morava ali há 3 anos, depois que saí, de um relacionamento de 5 que me deixou quebrada. No corpo, no orgulho e na fé. Desde então, aprendi a me reconstruir sozinha. Jardim bem cuidado, livros empilhados na sala, café amargo e noites longas. Era uma rotina que eu já dominava com perfeição, até Laura surgir. Ela veio acompanhada do marido. Um homem que parecia tão sóbrio quanto o ambiente que carregava. Terno mesmo no calor, celular sempre à mão, sorrisos ensaiados. Eles pareciam felizes, ou pelo menos organizados. E isso me deu a falsa impressão de que eu jamais seria algo além de a vizinha, do lado. Mas aí vieram os encontros casuais. No portão, no mercado, no jardim, no silêncio da noite, quando nossas luzes se acendiam quase ao mesmo tempo. Ela regava as plantas e, às vezes, me lançava um sorriso discreto por entre as folhas. Eu fingia não notar, mas meu coração sempre notava e batia mais forte por isso. Laura tinha um olhar curioso, quase tímido. Ela parecia alguém que não se sentia completamente confortável na própria pele, a não ser quando estava sozinha. Ou comigo. Comecei a esperar por ela sem perceber. A deixar o lixo para fora só quando ouvia o portão dela abrir. A regar minhas plantas bem na hora que ela saía com a xícara de chá em mãos. Era sutil. Era quase invisível. Mas era intenso. Até que numa noite em que faltou energia no quarteirão, eu estava sentada na varanda com uma vela acesa, ouvindo música no fone e tentando não pensar nela. Foi quando ouvi sua voz. Você também não. Consegue dormir no escuro? Virei, e ela estava ali. Pés descalços, cabelo solto, um casaco de lã por cima do pijama e olhos mais claros do que qualquer vela acesa. Ela sorria. E eu perdi o fôlego. Na verdade, o escuro nunca me incomodou. É o silêncio que grita. Ela sentou ao meu lado como se já tivesse feito isso 1000 vezes. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti imaginar. E se aquele sorriso não fosse apenas gentileza? Se aquele silêncio compartilhado fosse um convite? Se aquela mulher casada estivesse tão perdida quanto eu? Naquela noite, ela foi embora depois de 1 hora de conversa. Nada demais, nada concreto. Mas dormi com o coração pulsando diferente. E foi ali que começou tudo. Não com um beijo. Não com um toque, mas com um olhar. E uma dúvida que até hoje nunca mais saiu de mim. Será que ela sentiu o mesmo? Nos dias que seguiram aquela noite sem luz, a presença de Laura passou a ser uma constante na minha rotina. E o mais estranho, ninguém parecia notar. Nem o marido dela, nem os vizinhos. Muito menos as nossas próprias tentativas de fingir que aquilo tudo era uma coincidência repetida. Ela começou a passar as tardes comigo sob o pretexto de escapar um pouco do barulho. Às vezes trazia livros, às vezes bolo, às vezes só o silêncio dela. Mas em todas as vezes deixava algo mais forte. A dúvida do que aquilo estava se tornando. Você é a única pessoa com quem consigo respirar fundo, ela disse uma vez, enquanto passava os dedos distraidamente sobre minha palma, desenhando nada e tudo,
Eu sentia como se o mundo desacelerasse quando ela chegava. Era o toque sutil no ombro, o riso abafado por algo bobo que eu dizia, o olhar demorado demais para ser só gentileza. Mas sempre que eu achava que ela iria ultrapassar alguma linha, ela voltava 2 passos. Até que uma tarde ela chegou diferente. Os olhos vermelhos, os lábios sem cor e o cheiro do perfume quase apagado por lágrimas mal enxugadas. Briguei com ele, disse. A gente não se entende mais. Ela não entrou direto. Ficou parada na varanda, como se esperasse que eu a puxasse. Então eu puxei. Para dentro. E para perto. Ela se encolheu no sofá como uma criança. Eu fiz chá. Coloquei uma música baixinha e sentei ao lado dela. Você quer conversar sobre isso? Perguntei. Ela balançou a cabeça negativamente. Mas, logo depois murmurou. Ele me chama de fria, mas eu só não sinto mais. Nada. Foi então que ela me olhou com uma intensidade que parecia rasgar minha pele. Mas com você, eu sinto tudo. E isso me assusta, ali. Aquele segundo, aquela frase. Foi como se o mundo inteiro desabasse em cima da gente e, ao mesmo tempo, nos empurrasse uma contra a outra. Nossos rostos estavam próximos. Ela tremia. Eu também. Você devia ir embora. Eu sussurrei. Eu não quero. Ela respondeu com a voz embargada. E então aconteceu. O beijo. Não foi um beijo impulsivo, daqueles que explodem. Foi um beijo contido, cheio de medo, cheio de culpa. Mas foi também inevitável, carregado de verdades escondidas, de vontades reprimidas, de silêncios que finalmente se traduziram em toque. Ela chorou depois. Desculpa, isso é errado. Mas foi real. Eu respondi, segurando sua mão. E foi ali que o dilema começou a nos sufocar. O desejo e a consciência, o amor e o medo, a liberdade e a culpa. Nos dias seguintes, ela sumiu. Nenhuma mensagem, nenhuma visita, só o eco do que vivemos. Eu andava pela casa como quem perdeu algo que mal teve, e comecei a duvidar de tudo, até que recebi uma carta. Escrita à mão, dobrada com cuidado, sem remetente, mas com o cheiro do perfume dela. Me espera. Eu só preciso entender como quebrar uma vida inteira sem me despedaçar no caminho. Mas eu senti. Eu ainda sinto. Não foi só você. E assim, com aquele bilhete nas mãos, eu entendi que aquela história estava longe de terminar. Foram semanas de silêncio depois da carta. Eu lia e relia aquelas palavras tentando me convencer de que havia esperança. Mas os dias passavam. O sol nascia e morria no mesmo lugar. E ela não voltava. Comecei a me acostumar com a ausência, mesmo com a presença dela tatuada em cada canto da casa. O lugar onde ela riu. O copo onde ela bebeu chá. O batom apagado no guardanapo que eu ainda guardava, como uma relíquia de algo que talvez nunca tivesse sido. Até que numa manhã chuvosa, ouvi batidas na porta. Era ela. Mas havia algo diferente no rosto de Laura. A mesma beleza, o mesmo perfume, mas um brilho ausente nos olhos. Atrás dela, parado na calçada com o guarda-chuva aberto, estava ele. O marido, esperando. Posso entrar? Ela perguntou com a voz quase implorando. Assenti, e ela entrou. Não nos tocamos. Não sorrimos. A tensão era um campo elétrico entre nós. Ela sentou na poltrona. Olhou em volta como quem visita um passado recente e disse: Eu contei pra ele. Sobre mim. Sobre você. Engoli seco. E? Ele surtou no começo. Me chamou de doente. Disse que era só uma fase. Mas depois ele só ficou em silêncio. Acho que percebeu que a gente já não existia há muito tempo. Suspirei. Você veio se despedir? E perguntei, com o coração na garganta. Ela me olhou fundo, com os olhos marejados. Eu vim escolher. Me aproximei devagar, sentindo meu corpo inteiro tremer. Ela segurou minha mão. Você não tem ideia do que eu senti.
do que ainda. Sinto. Mas eu cresci acreditando que amor era sacrifício, que o certo era o que doía menos para todo mundo. E agora eu entendi que o certo é aquilo que não me mata por dentro. Fechei os olhos. Aquilo era tudo, mas também era um abismo. E ele? Perguntei. O que vai fazer com tudo isso? Ele vai embora, ou eu vou. A vida que a gente construiu foi baseada em medo e convenção. Não, amor. E eu não quero mais viver com medo. Ela se levantou, caminhou até a porta, olhou para trás e disse: Me dá só mais um tempo. Eu prometo que volto. Mas da próxima vez, para ficar. E foi embora. Eu deveria me sentir aliviada, mas me senti vazia. A ideia de que ela podia voltar, ou não, me corroía. Mas algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, eu me vi merecendo ser amada. Não às escondidas, não nos bastidores da vida de alguém, mas de frente, com coragem. E essa mudança foi o início da minha própria libertação. 3 meses. Foi esse o tempo entre a última palavra dela e o som da campainha naquela manhã de domingo. Eu tinha mudado tudo. Cortei o cabelo, troquei os móveis de lugar, pintei a parede da sala de amarelo girassol. Não porque quisesse esquecê-la, mas porque eu estava tentando me lembrar de mim, de quem eu era antes dela, ou melhor, de quem eu queria ser agora. Me olhava no espelho com mais carinho. Meus olhos não fugiam mais do meu reflexo. Pela primeira vez, eu estava criando raízes dentro de mim mesma. Quando ouvi a campainha, o coração disparou como nas vezes anteriores. A diferença é que dessa vez eu estava pronta para qualquer resposta. Abri a porta. Era ela, sozinha, com uma mala, um buquê de flores amassado de tanto ser segurado, e um sorriso, tímido, mas sincero. Você pintou a parede? Ela disse, olhando ao redor. Sim, resolvi iluminar as coisas por aqui. Ela sorriu, e eu soube. Antes mesmo de qualquer palavra, eu soube. Eu me separei, entreguei tudo. Casa, conforto, reputação. Mas pela primeira vez, eu sinto que estou começando algo verdadeiro. Tem certeza? Perguntei num sussurro. A única certeza que eu tenho é que você é o lugar onde eu quero recomeçar. Eu não respondi. Apenas abri os braços. E ela veio. Se encaixou. Como se nunca tivesse saído. Naquela noite dançamos na sala. Sem música, sem pressa. Rindo, tropeçando, beijando entre passos. Como se o mundo inteiro tivesse sido feito só para nos dar aquele momento. Ela tirou um papel do bolso e me entregou. Contrato de mentira, dizia o título. Rasgado ao meio, com batom vermelho manchando a assinatura. Posso assinar outro? Ela perguntou sorrindo. Com outra cláusula? Retruquei. Sim, dessa vez sem prazo de validade. E ali, entre risos e beijos, entendi que o amor real não precisa de plateia, aprovação ou justificativas. Só precisa de coragem. E agora eu te pergunto, você já viveu um amor que começou como mentira, mas te salvou como verdade? Comenta aqui embaixo e compartilha essa história com quem precisa lembrar que o coração nunca mente. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Apoie nosso trabalho para continuarmos trazendo experiências imersivas como esta. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima!